Olá pessoal, boa noite. Esperando a galera chegar aí. A gente começar essa live com o Dr. Rafael. Vamos lá, galera entrando aí. Esperar o Dr. Rafael entrar aí pra gente começar. Deixa eu mandar pra ele aqui. Aqui. Ah, Dr. Aí. Só aguardando o Dr. Rafael entrar. Ah, agora sim. Opa, tudo bem, Tudo doutor? boa noite, Boa certinho. noite. Beleza? Agora sim, conseguimos. Desculpa o atraso, É, que tá finalizando o atendimento ali. Enfim, não dá para vir antes, deu uma atrasadinha, mas enfim, estou aqui. Muito feliz tranquilo. pelo convite aí. Tranquilo. Bom, é um prazer receber o senhor, privilégio enorme, né? Só ter aceitado o nosso convite aí, para a gente fazer essa live, né? Sobre esse tema, né? Que eu acho que é de relevância, assim, para nós, principalmente nós católicos também sabemos, né? E tudo Uhum. que é, né, essa psicologia de São Tomás de Aquino, né? E tudo. E só vou começar com uma oração, doutor. E no final aqui, o nosso padre aqui depois queria dar uma bênção também. Tranquilo? Ok, tranquilo. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doutor, queria que você se apresentasse só um pouquinho para o nosso público aqui que não te conhece, né? Para a galera também conhecer esse trabalho, né? Assim, que eu já acompanho já há um tempo já e curto muito, né? E acho que muita gente também deveria conhecer. Sim. Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. Né? A gente já, eu vejo que vocês estão por ali, né? Sempre curtindo alguma coisa, de fato. E que bom que conseguimos aí nos falar e realmente marcar essa live para a gente poder falar um pouquinho, né? Que dessa psicologia que você até falou para os católicos, né? Eu concordo com você, mas eu falo também que assim para as pessoas, entende? De um modo Sim. geral, porque às vezes a faculdade de psicologia acaba sendo tão limitada, acaba não, ela é tão limitada de uma certa forma de abordagens que acaba sendo unidade até das ali chamar assim uma abordagem saudável, né? Eu sou Rafael de Abreu, eu sou psicólogo, me formei em 2014 em Niterói, Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Santa Catarina. Uhum. E desde 2014, ali 2015, eu tenho um trabalho na internet, né? Antes ele estava só no Facebook e eu ficava lá somente, basicamente meu trabalho era só apresentar para as pessoas autores dessa linha, né? Então todo mundo que eu conhecia dessa linha eu ia traduzir alguma coisa e postar lá. E depois eu vim para o Instagram e no Instagram eu comecei eu produzir os meus próprios Uhum. textos, fazer meu próprio trabalho. Então, hoje eu tenho uma dinâmica do Instagram muito.
vamos dizer assim, digamos que o trenzinho do Instagram está correndo bem, porque é uma rotina bem intensa, né? São 5 textos por semana, algumas lives, né? Poemas, enfim. Para quem é novo, aqui no caso, quem está me conhecendo agora, eu sempre faço o convite, né? Vai lá visitar a minha página, porque é com toda humildade possível nesse momento, né? É um mundo, entende? Tem um mundo ali dentro da minha página, tem muito conteúdo. Então não tem como Uhum. chegar pra você e falar assim, lê os últimos textos. Não. Se você puder, leia tudo, entende? Leia tudo porque eu falo de muita coisa, né? Claro, você pode ler os últimos. Hoje eu botei alimentando o próprio caos, que a gente fala ali, né? Essa dinâmica do homem desordenado, enfim. Então, meu trabalho com a psicologia atomista, quando eu a conheci, que foi em 2011, 2012, né? Com o professor Sidney Silveira, com quem eu fui aluno durante muito tempo. É essa psicologia que traz para nós uma perspectiva de aperfeiçoamento pessoal, entende? Temos uma preocupação em melhorar como pessoas. E esse aperfeiçoamento vem necessariamente pelo caminho das virtudes, que é uma coisinha que a gente vai falar hoje, né, no nosso tema, né? Então, é claro que eu leio outras psicologias, mas aquela que eu me alimento, aquela que eu consigo ficar em pé, aquela que me dá a Uhum. base, não tem outra e não tem como ser outra devido à minha história aí. Então, basicamente, é isso. Hoje eu atendo online, né, e tudo mais. Como você sabe, tem a fila lá de espera, inclusive, né, que você falou comigo. Mas é isso. Estou sempre tentando trazer conteúdo para as pessoas, justamente porque eu sei que nem todo mundo vai poder fazer atendimento e por vários motivos, né? Então, eu tento sempre Uhum. trazer um pouco dessa dinâmica. Enfim, tem um curso muito bacana que eu, até para quem, não sei se você chegou a ver, lá de, Sim. que é o da psicologia do homem fraco. Não sei se você Sim. chegou a. Aham. Eu vou até Muito boa postar também. nos meus stories também, para quem quiser conhecer. Inclusive, a psicologia do homem fraco vem de um texto de um psicólogo italiano, que é o Roberto Marquezine, que vai falar sobre a psicologia atomista. Então, assim, temos autores, enfim, temos. Dá para bater papo aqui por muitos dias, né, sobre o assunto, Sim. certo? É, certo. Então, doutor, né, adentrando agora ao tema, né, esses 5 objetivos da psicologia atomista, né, eu acho que é importante a gente falar também que essa coisa, né, porque às vezes a galera pode se perguntar, mas São Tomás de Aquino ele era psicólogo? Tinha Essa psicologia? Que nome é, era, né? Para isso eu já entrar também no tema para a gente começar a discutir também. Santo Tomás não era um psicólogo, graças a Deus. E, mas, assim, como não existia nem o termo psicologia, né, o termo mais usado ali da Grécia Antiga até antes do termo aparecer era ética ou a própria filosofia. Então, a ética e a filosofia tratavam de temas absolutamente psicológicos, né? Conduta, escolhas, enfim. E então, ele não era um psicólogo. Só que na Suma Teológica, bem na segunda, principalmente, tá a primeira segunda e a segunda, né? A Hum, primeira parte da segunda parte, a segunda parte da segunda parte são sim. basicamente tratados de psicologia. E isso quem fala não sou eu, tá? Isso quem fala é o padre e também psicólogo Inácio Andereggen, que é o mestre do principal psicólogo tomista que nós temos no mundo hoje, que é o professor Martim Etchevarria. Então, Tá até o livro dele aqui, que eu comprei dele. Até o ah, professor Cisne editor, sim, ele está fora. está por aqui em algum lugar que eu não estou vendo agora, mas ele está por aqui. Mas é Então, interessante ver que a é, psicologia, ela vem da filosofia, né? Ela tem a base antropológica filosófica, né? então, esse é um ponto muito importante de você falar, porque muitos dos psicólogos contemporâneos, eles não se importam com a base filosófica, como se a linha teórica que eles seguissem não tivesse uma base filosófica. Como se fosse possível Uhum. isso. Entende? Sim. E não é. Toda linha teórica tem uma base filosófica. Eu não falei que tem uma base filosófica boa, mas tem uma base filosófica, né? Então, por exemplo, rapidamente, se você pegar o nosso querido Freud, ele Uhum. filosófica que está lá no Schopenhauer, do Nietzsche, entende? Sim. Faz sentido, vamos colocar assim, algumas posturas dele, porque se alimentam desses dois filósofos, entende? Então, assim, quem é psicólogo aqui não teve muito
essa frase, a base filosófica do Freud era o Nietzsche e o Schopenhauer. Eu tive 10 períodos de psicologia onde tínhamos pelo menos uma matéria de psicanálise, pelo menos uma, né? Então, assim, e nunca falaram dessa base filosófica dele, entende? Então parecia que Uhum. o Freud tinha recebido o Espírito Santo da psicanálise, criado aquilo. Inclusive, se você olhar atrás desse mesmo livro que você comprou aí do Echevarria, atrás diz que muitas das ideias do próprio Freud já tinham sido descobertas pelos psicólogos franceses, entende? Uhum. Sim, Sim. é, Nossa. é isso aí, de Aristóteles a Freud, a história filosófica da psicologia, eu acho que é isso, né? Que é um livro, Uhum. assim, você nunca vai ver numa faculdade, pelo menos não agora. E que é um livro que é fundamental para você, quem quiser ser psicólogo, então, vai entender a história dela e vai ver como a filosofia e a ética, ela é fundamental para uma psicologia. Então, não tem como Uhum. fugir disso, né? Não tem como. É claro que, assim, Santo Tomás é, é um teólogo que pega a segunda e vai falar sobre as paixões humanas, vai falar sobre as virtudes, né? Então ele vai Uhum. falar vai escrever do modo dele, assim, que é o modo de disputa, o linguajar específico e tal, tal, tal. Mas para quem é psicólogo, né, e queira ter um conteúdo, né, de um psicólogo falando dentro dessa abordagem, aí tem essa criança aqui, né, que aqui É, é a prática da psicologia e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás. Aqui é o doutorado do professor Etchevarria. do Para quem é Dr. Varia. psicólogo, lê isso aqui, quase 900 páginas, Aham. um bálsamo, entende? Porque é um psicólogo falando no linguajar psicológico nessa perspectiva. E eu acho que os psicólogos sentem falta disso, entende? Sentem falta de um linguajar psicológico dentro desse viés, entendeu? Por isso que Sim. às vezes alguns abrem, assumem e não conseguem. Ah, mas eu não consegui pegar, não consegui entender e tal, tal, tal. E é normal às vezes, porque eles estão muito acostumados com o linguajar que a faculdade deu, que são psicólogos falando e tal, tal, tal. Mas enfim, certo. Posso seguir? Pode? Pode seguir. Quando a gente foi falar do tema, né? Aham. É um tema muito grande. Se a gente falar assim, vamos falar sobre a psicologia atomismo, mas o que exatamente, né? É algo Uhum. muito grande, dá pra gente ficar aqui muito tempo, tem muitas questões, enfim. E aí eu resolvi botar aqui 5 objetivos da psicologia atomista, né? Quando eu falo 5 objetivos aqui, eu estou pensando numa perspectiva bem clínica, inclusive, tá? Inclusive tem gente aqui, acho que está assistindo, que foi aluno da minha turma 7 e tudo mais, que eles basicamente tiveram essa aula aqui em um dos dias, que é o que basicamente eu vou trazer aqui. Então, a gente precisa, primeiro, para quem é da psicologia, eu acho que é interessante você ouvir esses 5 objetivos e perceber a diferença que você ouviu dentro da faculdade, certo? Mas vamos com calma, vamos lá, vamos começar. Primeiro objetivo de todos, nós temos a ideia de uma psico-reeducação, ok? O que é uma psico-reeducação, né? Quando eu vou psico-reeducação, né? Eu tenho que me reeducar. Se eu vou ter que me reeducar, quer dizer que eu já fui educado, Uhum. certo? Então, todos nós já fomos educados de alguma maneira. Pelos nossos pais, colégio, TV, rua, enfim, parentes, nós fomos educados. Só que, em algum grau, direto ou indiretamente, fomos mal educados, Sim. certo? Pela rua, pelo colégio, pela TV, pela mãe, pelo pai, pelos parentes, fomos mal educados em algum grau. Rafael, você está falando isso para quê? Para que eu olhe para trás e acuse a minha mãe ou meu pai, que Rafael falou que eu fui mal educado, a culpa é tua, mãe. Não, não é para isso que eu estou falando. Eu falo isso por quê? Porque como eu estou falando com adultos aqui, inclusive. Inclusive, eu já atendi uma criança, uma pré-adolescente de 13 anos, que eu trouxe para ela essa dimensão, mas eu vou chegar lá. Como eu sou Uhum. adulto, como nós somos adultos, eu vou ter que assumir a minha vida, porque eu sou responsável por ela, e perceber, ao olhar para trás na minha história, que houve sim buracos, construções mais ou menos, ou nenhuma construção em determinado aspecto, e assumir a minha responsabilidade na minha vida para construir isso agora, Uhum. certo? E aí cada um tem a tua própria vida, cada um tem as suas próprias dificuldades ali, certo? Então, minha mãe não me educou nesse caminho, meu pai não me educou nesse caminho. Você sabe que você quer um caminho bom agora, então você adulto hoje vai ter que fazer esse caminho,
Entende? Uhum. Quanta gente fala assim, meus pais não me educaram a ler e tal, 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 por isso que eu não consigo ler hoje. Você vai ter que pegar o livro e começar a ler. Você vai ter que se habituar a isso, certo? Então, essa psicorreeducação passa de uma autorresponsabilidade da pessoa. Claro que ela vai poder, é até bom que ela peça ajuda. Os mestres, né? Alguém mais sábio do que. Ok. Mas eu, até para pedir ajuda, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Tem gente que tem orgulho e não pede ajuda, por Uhum. exemplo. Né? Então, o primeiro Verdade. ponto é a ideia da psicorreeducação. Como eu estava falando, eu tenho uma paciente de 13 anos que eu falei para ela hoje, você tem 13 anos. Mas você vai começar a crescer para assumir uma responsabilidade. Então a gente já tem que começar a fazer isso agora. Vamos fazer? Entende o ponto? Então, assim, eu não tô com alguém maduro o suficiente, mas eu vou aplicar isso nela. Entende? Dentro do Entendi. contexto dela. Vamos tentar fazer isso aqui e tal, tal, tal. Tem dia que eu não quero estudar porque eu tô meio com preguiça, né? Então, esse dia é para quê? Então, esse dia que eu tenho que estudar mais ainda. Entende? Ponto. Tô falando com uma pessoa de 13 anos. E essa frase eu poderia falar com alguém de 30 que tá reclamando da mesma coisa. Entende o ponto? Né? Então, o primeiro ponto de todos aqui é essa ideia de uma necessária psico-reeducação, certo? Justamente porque nós temos uma educação, uma má educação. E como eu falei, não adianta culpar os nossos pais, porque os nossos pais podem culpar os nossos avós podem culpar os nossos bisavós, e aí vai ficar eternamente culpando a geração anterior. Não é esse o ponto. Temos um problema também, que é o problema da sociedade. Nós temos uma sociedade patológica. Inclusive, essa é duas palavrinhas que o próprio professor Martim Etchevarry traz no texto dele, né? A sociedade contemporânea como uma sociedade patológica. Então, se ela é uma sociedade patológica, ela não estimula as virtudes. Ela estimula os vícios, pô. E isso é óbvio. E não é agora, essa TV da agora, né? Século XXI. Não, não é século XXI, não, meu amigo. Anos 80, por exemplo, você pega ali uma novela dos anos. Rock Santeiro anos 80? Acho que é anos É, 80. Pra quem? É anos 80. Anos 80 estava o Rock Santeiro lá comendo solto e influenciando. Porque influencia, uhum. certo? Enfim, e aí a gente vai passando por N coisas até chegar onde nós estamos, né? Então nós temos uma sociedade que, de uma certa forma, não estimula as coisas de uma forma correta, de uma forma coerente. E isso não é de agora, né? De repente, nossas mães acabam sendo filhas dessa geração, entende? E a gente é filho dessa geração que é filho. Então, assim, a coisa não é fácil, entende? A coisa não é Sim, fácil. Então a gente tem sim. que fazer a nossa parte. Entende? Entender a realidade e fazer a nossa parte. Por exemplo, eu vou abrir um parênteses e fazer a minha parte. Ó. Minha esposa tá ali, vou dar um beijo. Beijo. Parte, desculpa, depois vocês cortam essa. Mas enfim. Então, essa é a movimentação que a gente tem que fazer. Primeiro ponto é esse. Essa psicorreeducação. A gente tem que se movimentar. Ponto final. Acabou. Entende? Acabou. Não adianta. Rafael, vamos ficar lá no passado, escavando, 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 escavando no passado. Cara, não dá. Né? Uma vez perguntaram para mim assim: eu preciso de muito psicólogo, não sei se você pode me ajudar, mas eu preciso ficar naquela dimensão do passado. Eu falei: eu até fico com você, mas eu quero sair. Entende? Nós temos que mirar a luz, cara. Ficar indo pro contrário, entende? Eu vou descendo, 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 descendo para achar uns ossos ali embaixo, achar umas ossadas Uhum. de dinossauro. Não estou interessado nisso. Quero saber o que você quer fazer daqui para frente. Então, a dinâmica dessa psicorreeducação é uma resposta que eu dou hoje, no presente, no aqui e agora, para o meu passado e para o meu futuro. Entende? Qual a resposta que eu dou para o meu passado? Passado, você marcou algumas coisas em mim, mas eu tenho uma coisa chamada liberdade hoje. Então, eu vou buscar fazer diferente, eu vou buscar reconstruir. Futuro, que eu quero, presta atenção, porque eu vou honrar você agora no presente. Entende? Cara, isso é autorresponsabilidade. Ponto Sim. final. Certo? E ponto final. Então, esse seria o nosso primeiro ponto, onde eu não aprovo, e aí eu vou fazer algumas comparações com psicólogos contemporâneos, vamos dizer assim. Eu não aprovo o estilo de vida do paciente. Por quê? Ele chega no meu consultório, de uma certa forma, já com o estilo de vida que não está dando certo. Ele está no Uhum. consultório de psicologia, cara. A vida dele está maravilhosa. Se ele entrou no Não. consultório, a vida dele não está sendo levada de uma forma boa. Alguma coisa está sendo errada. Então, eu não reforço aquilo só para ele ficar bem e ele ser o rei da coisa. Você é o reizinho, tá? Acredita que você é o reizinho agora, todo mundo tá errado, só você tá certo. Não é esse o ponto. Entende? Não é esse o ponto. Quando ele entra ali, ele entende o seguinte: olha, agora vamos ter uma luta para a gente se ordenar. E vamos começar pela psicorreeducação, que é um olhar saudável para o passado, para o presente, para o futuro, assumindo as responsabilidades, o que é seu você tem que fazer. Bom, então, de novo.
não tem dentro do consultório da psicologia tomista mimar o paciente. Entende? Mimar o paciente. Seja porque, porque eu preciso de paciente, Rafael, eu tenho que mimar ele. Cara, não dá. Entende? Não dá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui nosso é encontrar e curar as paixões desordenadas. Que, trazendo para um linguajar mais... não, antes de eu puxar para um linguajar mais moderno, vamos explicar essa ideia da paixão, né? Paixão é o Uhum. movimento do nosso apetite sensitivo, ok? Muito legal essa definição, mas não entendi nada. O movimento do nosso apetite sensitivo é o movimento dos nossos sentidos, certo? Sim, Dos nossos sentidos. A gente tem que entender uma coisa importante em relação ao apetite, só para ficar bem claro. Apetite é a movimentação natural entre a potência e o ato, certo? Então, por exemplo, movimento do nosso apetite sensitivo, então em potência, potencialmente eu posso olhar para a minha estante que está na minha esquerda. Naturalmente eu olhei e foi para o ato, entende? Então tem uma movimentação natural do ato da potência, certo? De ser algo certo. potencial em algo ato, tá? Então, quando a gente fala de movimento do nosso apetite sensitivo, a gente está falando dessa movimentação dos nossos sentidos. Então, tem uma movimentação natural da potência ao ato de poder escutar algo e estar escutando, poder ver algo e estar vendo, poder experimentar algo e estar experimentando, certo? Lembrando que nós temos sentidos internos, tá? Não só os cinco sentidos, que seria aquele que a gente aprende, tá? Da audição, visão e olfato, certo? Nós temos sentidos internos aqui, que seria... São quatro internos, mas eu vou me limitar... Eu vou falar os quatro, mas eu vou me limitar só a dois dos quatro internos. Os internos são a memória, a imaginação, a via cogitativa e o senso comum, certo? O senso comum não podemos entender como ele é entendido, mas eu não vou entrar nesses dois hoje, porque daria um certo trabalho. Não vou entrar, na verdade, só vou colocar que esses são os nossos sentidos, tá? Uhum. Então, beleza. Se eu quiser falar num termo mais moderno, a gente pode tirar sentido, a gente pode tirar paixão, a gente pode colocar a palavrinha emoção. E aí fica mais fácil a gente entender. Então nós temos que entender o seguinte: a terapia tomista, ela não é uma terapia que quer transformar um homem em uma máquina. Não. Não é uma terapia que quer transformar um homem em um bicho. Não é uma terapia que quer transformar um homem em um super-homem. Também não. E também não é uma terapia que quer transformar o homem em um anjo. O homem não tem nenhuma dessa natureza. A natureza dele não é angélica, a natureza dele não Uhum. é mal, a natureza dele não é robótica e não é uma natureza de superpoderes. Ele é um ser humano racional, a natureza racional dele. Então nós temos que preservar essa natureza e ordenar. Justamente porque, como nós estamos em contato com o mundo, a gente tem essas tensões que a gente tem que lidar. Eu tenho que lidar com a minha cidade, eu tenho que lidar com o meu país, eu tenho que lidar com o momento político, eu tenho que lidar com o momento religioso, eu tenho que lidar com o momento. A gente pode gostar muito do século XIII. Ah, adoro a Idade Média, foi uma coisa maravilhosa. Mas tudo bem, você está em 2020. Aham. Não é daquela forma. É claro que podemos, óbvio, o que é verdade é preservado e tem que ser preservado e ponto. Mas a gente vive aqui, com problemas daqui. E isso precisa ser muito claro para nós. Entende? Eu preciso ter essa clareza de onde eu estou. Certo? Beleza. E porque eu tenho que saber onde eu estou para justamente eu saber me ordenar, me reeducar exatamente onde eu estou. Então, uma das formas de prejudicar esse nosso dinamismo natural, essa nossa movimentação natural, é quando o homem é vencido por uma paixão. Certo? E aí entende-se paixão aqui como emoção ou sentido. Porque quando eu sou movido por uma paixão, predomina em mim uma imagem como motor dos meus atos. Então vamos pensar o seguinte: como se tivesse uma coisa passando pela nossa cabeça. Tipo isso aqui. Tem uma coisa passou. Se eu for vencido por essa imagem, já era. Ela vira o motor dos meus atos. Eu vou atrás dela. Certo? É como se fosse uma imaginação. Quando vem uma imaginação ruim na nossa cabeça, é isso. Tem uma imagem aqui. O que eu faço? Eu sigo? Ah, Não. não posso seguir. Eu tenho que, no Uhum. mínimo, julgá-la. Entende? Para entender o que é isso aqui. Então, beleza. Vamos voltar para a ideia dos sentidos aqui. Então, como eu falei, que uma das formas de prejudicar nosso dinamismo, nossa movimentação natural, é quando nós somos vencidos por um sentido. A pergunta que se faz é a seguinte: quantas vezes fomos vencidos pela imaginação? Quantas vezes a imaginação nos dominou a ponto de a gente escolher errado? Né? Todos sabem, Várias. né? Santa Teresa d'Ávila fala, né? Que a imaginação é a louca da casa. Né? Sim. Então, se é a louca da casa, você não pode dar a chave de casa para ela.
Quantas vezes fomos vencidos pela memória? Né? Lembrei de algo, putz, acabou. Né? Quantas vezes fomos vencidos pelo olhar, pelo ouvir, etc, etc, etc. Certo? Não é à toa que, por exemplo, quer ver a dinâmica das paixões funcionando? Tem que esperar. Se bem que dá para fazer a quaresma, se não me engano, dá para fazer. Mas se pega a quaresma, é isso. Você abre mão de algo, mas seu corpo vai querer aquilo. E aí, o que você faz? Uhum. Tua imaginação vai lembrar daquilo que você está abrindo mão. Entende? Uhum. Tem que pensar se beber uma Coca-Cola. Ah, não vou beber Coca-Cola na quarentena. Beleza. Seu corpo vai não querer Coca-Cola? Todos os seus sentidos vão querer Coca-Cola. Vai chegar um dia Uhum. que parece que se você pudesse, eu tomava um banho de Coca-Cola. De tanta, né? Então os sentidos estão ali, certo? Eles estão se movimentando. Então, eu tenho que encontrar quais são essas paixões que estão desordenadas. Por que eu tenho que encontrar as paixões desordenadas? Porque a paixão não é o mal no primeiro momento. Como eu estou falando das emoções, dos sentidos, eles não são mal no primeiro momento. A minha imaginação não é ruim em si. Minha memória não é ruim em si. Ela pode vir a ser ruim. Depende do uso, depende de como eu uso, depende de como eu estou habituado a me relacionar com ela, etc, etc, etc. Certo? Então, ela não é o mal no primeiro momento. As emoções também não são mal no primeiro momento. A tristeza é sempre ruim? Não. Quando você tem saudade de um ente querido, você fica um dia um pouco mais para baixo por conta disso. Isso é ruim? Sensivelmente, você talvez não queria sentir aquilo. Você queria estar alegre, né? E... Mas, ok. Eu tenho saudade de alguém. Ok? Certo? Uhum. Então, ela pode vir a ser ruim. Por isso que eu falo que é encontrar e curar as paixões desordenadas. Por quê? Porque quando ela está desordenada, ela escraviza a minha vontade. E temos que lembrar que a minha vontade é uma potência superior da nossa alma. Inclusive, a psicologia tem Uhum. uma bacana, inclusive, né? É, mas, Não é enfim. mera psique. É. Então, as paixões desordenadas escravizam a vontade. Mas escravizam a vontade em qual local? Escraviza a vontade a bens fora da reta ordem. Então, por isso que muitas das pessoas podem chegar até nós, ou nós mesmos já em algum momento podemos passar por isso, que a gente fez uma cagada homérica, ok? Gigantesca, fizemos um erro gritante, e a gente fala assim, poxa, mas eu estava só querendo a paz, eu só queria ficar em paz, eu só queria a felicidade. Às vezes a pessoa que fala isso, ela não está mentindo. Ela quer um bem, que seria a paz. Só que fora da reta ordem, o que ela cria? Ela cria Uhum. caos. Então, as paixões Uhum. ordenadas escravizam o homem nessa dimensão. Eu costumo falar que quem está preso na paixão desordenada está preso numa dimensão terrível da vida, que é uma coisa chamada adolescência. Uma patologia gravíssima, cuidado, vocês têm que sair disso, tem que durar pouco tempo. É uma coisa chamada adolescência. Por quê? Paixões desordenadas, quando o homem está agarrado lá, ele vai. Todo mundo já foi adolescente aqui. Espero que quem seja adolescente hoje saia dessa vida o mais rápido possível, né? Que é o seguinte, a gente já foi adolescente bem ridículo, bem snob, que a gente falava assim, só faço o que eu quero mesmo. Se eu não quiser, eu não faço. Uhum. Eu fui um adolescente, né? Quem nunca falou isso, certo? Uhum. O que que acontece? O reino das paixões desordenadas é o reino que está preso somente nesse querer desordenado, entende? Que é justamente esse querer, né? Onde eu só faço o que eu quero. Só que a vida adulta não é fazer o que eu quero. A gente não tem boleto para pagar? Quem quer pagar boleto? Sim. Por exemplo, você está falando do boleto. Quem quer pagar boleto? Eu não queria pagar boleto. É. Eu não pago. Não, não, tem que pagar, né? Tem que pagar. Então, beleza. Então, eu tenho que libertar a minha vontade para fazê-la repousar no seu estado natural. E qual é, então, o estado natural da vontade? O estado natural. Deixa eu só fazer um parênteses bem rápido, que alguém perguntou o que é reta ordem. A reta Ah, eu ordem, vi aqui. ok. A reta ordem é, então, quando a gente preserva a inteligência acima da vontade e acima das paixões. Quando a gente vive assim, a gente está vivendo dentro de uma reta ordem. Ok? Não é ausência de sofrimento, nem um pouco. Vai ter sofrimento, Uhum. né? Mas eu preservo essa hierarquia. É porque eu ia entrar agora há pouco, mas às vezes eu e é claro, até o Thiago botou aqui, né? Reta ordem, agir de acordo com a realidade. Aí sim,
com essa inteligência, com essa hierarquia preservada, eu vou agir dentro da realidade, na realidade, com a realidade. Entende? Eu vou estar apto para me relacionar. Que a Porque, síndrome do adolescente é achar que nós somos a realidade, né? exato. Então, era isso que eu ia falar. Quando eu sou movido pelas paixões, eu não me importo com a realidade. Sou eu que faço a realidade. E acabou. Hum, Entende? Como é que duas pessoas se relacionam se elas estão com as paixões desordenadas, por exemplo? Acabou. Eu vou ficar no egoísmo, o outro vai ficar no uhum, egoísmo dele. Aí todo mundo finge que se relaciona. uhum, E aí vai dar um problema, lógico. Ninguém. Não vai ter caridade, por exemplo. sim. Não vai ter compaixão. Não vai ter misericórdia, por exemplo. Uhum, Certo? Beleza, vamos lá, continuando. Então eu tenho que libertar minha vontade para fazê-la repousar no seu estado natural. O estado natural da vontade é a escolha. Que a nossa escolha tem que ser livre. E a vontade faz o quê? Atrapalha a escolha. Certo? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Galera, é das antigas, hein? Essa luta contra as paixões não é da agora, não, hein? É das antigas. O homem é homem, ele tá lutando ali contra as paixões. Por quê? Porque as paixões radicam no nosso corpo, pô. Entende? uhum, Vem dos sentidos. Rafael, mas como a emoção radica no nosso corpo? Ué, fica com raiva, que você vai ver que teu corpo muda. Fica com medo, você vai ver que teu corpo muda. Certo? Então, eu vou ter que fazer essa movimentação. Quando eu liberto a minha vontade, ela pode acabar desde uma escravidão, que é o que a gente está falando agora, não é isso? Que uhum. é quando uma pessoa é escravizada através das paixões desordenadas, ou até o ato livre, ou super livre, que é o amor. Agora entramos num problema. Por que, Rafael? Porque todo mundo fala do amor. Tem que ter mais amor, tem que ser mais amor, tem que amar mais, tem que fazer isso. Mais amor, por favor. Né? O que falta no mundo é o amor, etc, etc, etc. Só que, de novo, lembra da psicorreeducação? A psicorreeducação passa por um ponto que eu esqueci de falar, mas eu lembrei agora, graças a Deus, que é o ponto de boas definições também. Eu tenho que ter boas definições de termos que eu uso constantemente na minha vida. Por exemplo, se eu vivo falando que o amor importa, então você tem que me definir o que é o amor. Sim. Eu ia perguntar ao senhor, já aproveitando, né? Justamente isso, porque quando o senhor falou, né, da questão dos valores, é interessante notar que aquilo, né, que o bem, né, assim, que né, o próprio Thomas de Aquino fala que é o bem mesmo, é Uhum. aquele que causa um movimento em nós, de ir buscar, de ir sair, né? E quando o bem faz essa inversão, ou seja, ele faz nós, às vezes, ficarmos parados, inocula a gente como se fosse um veneno mesmo, nos adormece, aí já não é um bem, né, assim, né? Sim. É que a gente às vezes chama de bem, por exemplo, o amor, mas se o amor não faz esse movimento conosco de sair para fora, não é o amor, né? É, Se ele nos aprisiona, exatamente. Por isso que a nossa vontade, como potência superior da alma, ela apetece o bem. Por isso que uhum, quando o homem ele escolhe o errado porque ele vê em algum momento uma razão de bem naquele mal. Entende? sim. Por isso que quando a gente chega e fala assim, mas eu só queria felicidade. Ele viu de alguma forma o bem. Só que estava tão fora da reta ordem que quando ele termina, o resultado é outro. Aquilo não gerou um bem, aquilo ali gerou um mal-estar. Quando ele se movimenta. Quando ele não se movimenta, que é o caso que você está falando aí, Uhum. justamente, né? Então nós temos que trazer uma ideia de amor importante aqui, que é o seguinte: o primeiro ponto que a gente tem que eliminar em colocar o amor numa esfera totalmente subjetiva. O que seria isso? Cada um define o que é o amor, tá todo mundo certo. Aí o Diego define a dele, eu defino a minha, a Maria define a dela, a Joana define a dela. Se as nossas definições contradizem uma a outra, não importa, tá todo mundo certo. Se a gente pensar em 3 segundos, já dá para entender que isso não faz o mínimo sentido. Certo? É o drama do banquete de Platão, né? É. Então, assim, quando a gente abre essa definição para todo mundo definir o que é, não vai dar certo. A gente Uhum. pode. Imagina uma sociedade onde todo mundo define elas definem tudo. Como é que eu atravesso um sinal vermelho? Para mim, o João tem que avançar. Então o João vai a 100 por hora no sinal vermelho. Só que a dona Maria, com 87 anos, com seu Fiat Uno ali, ela está atravessando porque está verde para ela. E aí o João vai lá e arremessa o Fiat Uno, né? Entende o ponto? A sociedade não funciona. Não funciona. Só que a gente dá essa ilusão. Entende? A sociedade patológica Uhum. dá essa ilusão. Não, você cria tudo aí, cara. Tá tudo certo. Entende? Você cria Uhum. tudo. Vai lá que você é criador. Pega o pincel e pinta aí que dá certo. Né? Pinta a porta na parede e atravessa. Vai que dá certo, sabe? É, chamar de burro e dar um chapeuzinho de burro. Então, Uhum. o ponto
que a gente tem que entender que o amor não pode ser totalmente uma esfera subjetiva. É claro que ele tem um elemento subjetivo, ele tem um caráter individual. Por exemplo, para Uhum. quem tem, né, vamos dizer, três irmãos. Os três irmãos amam a mãe, mas cada um tem uma experiência individual, privada, de amor com essa mãe, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser todo subjetivo. Uhum. Ele vai ter que sair. Né? O amor é um ato para fora, né? Um ato para fora. O outro Sim. problema é quando coloca seu amor numa esfera sentimental. O amor é só sentimento. Se o amor for só sentimento, meu amigo, não tem uma mãe que levanta 1 hora da manhã com sono para dar de mamar. Só que você deixa. Não levantam? Mas o Sim. sentimento dela é maravilhoso naquele momento? Ah, Não. obrigado, Senhor, por ter acordado esse seu filho aqui maravilhoso, né? O Tomás ali, porque ele chora muito, ele não me deixa dormir o dia inteiro, era tudo que eu queria, e agora, 1h30 da manhã, ele acordar de novo, né? Ela não tem um bom sentimento naquele momento. Claro que ela não tem, mas ela vai, certo? Como alguns casais vencem uma crise, o sentimento não é bom naquele momento. Então, o amor é mais do que um sentimento. Tem sentimento, amor? Claro que tem. Mas ele não pode ser todo sentimental. Todo sentimental, as coisas não vão dar certo. Então, ele tem elemento subjetivo, ele tem elemento sentimental, mas ele não pode ser todo subjetivo, nem todo sentimental. Então, o que é esse amor, né? O amor, então, é o ato mais livre do homem. Uhum. Porque ninguém coage ninguém a amar ou deixar de amar, certo? Uhum. Então, eu acho que para quem é cristão, consegue entender muito fácil quando olha para a cruz, né? Sim. É fácil, é só olhar que você vai entender ali o que é esse amor livre. Porque ele não obriga a fazer, entende? Ele poderia falar, não parou, não, mas ele não falou, entende? Então, esse amor livre. Então, a gente vai ter que escolher cada vez menos através das paixões desordenadas para escolher cada vez mais através do amor que é livre, entende? Então, eu vou trabalhar mais porque eu amo o meu trabalho. Eu vou amar mais a minha esposa, eu vou amar mais o meu marido, porque eu estou livre fazendo isso aqui. Ninguém me obriga. Se eu for aí onde você está, colocar uma arma na sua cabeça e pedir para você deixar de amar alguém que você ama, senão eu atiro, você não consegue. Você pode mentir para mim, né? Você pode mentir. Ou se eu for até aí colocar uma arma na sua cabeça e pedir para você amar uma pessoa que você não ama, você também não vai conseguir. Rafael, mas eu posso vir a amar? Pode, não de forma coagida. Por exemplo, aquelas famílias antigas, né? Que seu José tinha fazenda e o seu João tinha outra fazenda, aí seu José tinha uma Uhum. filha, seu João tinha um filho, falou, junta esses dois aí e vambora. Que é bom pra Uhum. família. Tem amor ali naquele casamento? Naquele primeiro momento, não, eles não querem casar. Só Uhum. que eles podem vir a amar um outro. Porque eles vão Uhum. se e falar, pô, ok, pô, o João é gente boa, porque a gente casou com 15 anos, né? Era só duas mulheres. Então, é essa dimensão que é importante. Esse amor coagido não tem como. Ninguém ama ninguém de forma coagida. Pode vir a amar em algum outro momento, mas não de forma coagida. Certo? Então nós temos esse segundo objetivo, que é encontrar essas paixões ordenadas, colocar o amor como princípio da escolha, inclusive é Uhum. uma boa decisão, o amor como princípio da escolha do homem, porque é livre, certo? Então, vale lembrar o seguinte, aí nós temos que voltar à ideia de liberdade aqui bem rapidamente. Em algum momento, eu vi em algum lugar no Instagram que liberdade é você fazer o que você quiser. Não, necessariamente. Até junto agora, foi um sonoro, não, agora, obrigado. Então, assim, Uhum. não. A liberdade, ela tá dentro da verdade. Sim. Então, quanto mais dentro da verdade eu tô, mais livre eu fico. Rafael, mas eu Uhum. não tenho liberdade para matar a minha vizinha? Vou até falar baixo isso, se ela estiver ouvindo. Liberdade você tem. Você tem possibilidade. Porque se eu mato essa criatura maravilhosa, que é a minha vizinha, amanhã a polícia vai estar me perseguindo. Então não tem mais liberdade. Possibilidade eu tenho. Então, Uhum. escolher cada vez mais de forma livre, que é o amor, o ato mais livre do homem, é que quanto mais eu escolho livremente, mais liberdade eu tenho. Porque a liberdade está dentro da verdade. Se eu começo a escolher livremente, eu vou perdendo a liberdade, então, de alguma forma, eu não estou escolhendo de forma livre. Por isso que as pessoas falam, eu tenho que ser livre para usar tal coisa. Cara, se a partir do momento que você joga isso para dentro de você, aquilo dali te trava ao ponto de você ter que buscar mais amanhã, essa não é liberdade. A liberdade amplia a liberdade. A liberdade que mata a liberdade não é liberdade. Sim. Ok? Tem Então, uma santa, não sei tá. se o senhor conhece, até que depois, né, se desse, a gente podia comentar um pouquinho dela, que é Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz.
Sim. Que ela fala, ela tem uma frase assim, não aceite nada como verdade se não tiver amor, e não aceite nada com amor se não tiver verdade. Então, perfeito. Perfeito. É uma belíssima frase. Não, não conhecia essa frase, mas conheço ela. Então, assim, é esse o ponto. O amor é o ato mais livre. Por isso que as pessoas não podem chamar qualquer coisa de amor só porque elas querem. Uhum, Entende? Então, o amor ele participa dessa reta ordem. Certo? Falando em reta ordem, vamos lá falar dessa reta ordem. Então, o terceiro objetivo aqui nosso é colocar a inteligência no centro da personalidade. Aí nós temos que buscar a famosa caixinha de som, não sei se você conhece ela, Diego, mas enfim, que é o seguinte: minha caixinha de som vai exemplificar para vocês três pontos importantes. Nós temos uma hierarquia interna que precisa ser preservada: inteligência no topo, potência superior da alma, uhum, vontade, seria essa parte acinzentada aqui, e essa parte fluorescente aqui de baixo seria as paixões. Então nós temos três partes da caixinha. Inteligência, nossa potência superior da alma, que é a verdade, o bem, o belo, a ordem. Então, inteligência aqui não é acúmulo de dados, até porque eu posso estudar a uhum, verdade mais absoluta da face da Terra e virar soberbo, certo? Então, não é uma uhum. questão de acúmulo de dados, até porque o nosso avô, que de repente estudou até a quarta série e passa quase o dia inteiro olhando na rua, ele pode conhecer muito mais de realidade do que vocês que Sim. passaram 5 anos na faculdade, certo? Inteligência é uma potência superior da alma, que era o bem, a verdade, o bem, ok? Ela informa a nossa vontade, então a nossa vontade deseja aquilo que a inteligência quer, então ela vai ao encontro, ao mesmo tempo dá uma espécie de apaziguada aqui. Então nós temos vontade e inteligência como potências superiores e as nossas paixões e emoções como potências inferiores, certo? Aqui seria alguém, digamos assim, funcionando de modo saudável. Quando eu vou inverter a caixinha, você não vê mais três partes, você vê duas. Essa aqui e essa aqui. Então, o homem desordenado, ele faz exatamente essa movimentação. Paixão fica no centro da personalidade, que escraviza a vontade e exclui a inteligência. Se eu excluo a inteligência, aí eu transformo o homem num zumbi. Ele não morre, mas ele anda como um morto. Uhum. Certo? Então, não é à toa que a gente consegue visualizar isso muito na arte contemporânea, né? Uma vez em São Paulo estava lá um vaso sanitário com areia dentro, uma plantinha. Isso é arte? Não. Não, né? Só que as pessoas estão lá dentro e falam assim: uau, que obra maravilhosa. O que estava pensando este autor, né? Eu falei, eu tenho certeza que ele está pensando, mas eu tô... o que ele está pensando e tal, tal. E aí você compara, eu não lembro agora, se você tiver isso certo, pode até me corrigir, se era Uhum. só o Platão que falava que arte, para começar, é uma coisa difícil de se fazer, né? Então, assim, só com essa definição, só com essa definição, a gente já consegue perceber claramente que esse vaso sanitário com uma areia dentro, uma plantinha, não é arte. Porque quando você vê uma estátua grega, é que eu imagino que isso aqui é um bloco de mármore. O cara me tira um homem de um quadrado, de um retângulo, entende? Você sabe como é que faz isso? Eu não sei fazer. Se botar Não, você um quadrado ali, você vai conseguir fazer alguma coisa? não. Não conseguir fazer. Eu vou sentar em cima, como um bom filmático. É isso que eu vou fazer. Entendeu? Ponto. Mas, por exemplo, Somos um dois, então. tem espaço, tem espaço. É. Sim, um vaso sanitário com areia dentro, uma plantinha, eu acho que você consegue fazer. Eu acho que eu consigo fazer também. Certo? Uhum. Então pega aquelas estátuas, escreve aí no Google, cara. Estátua onde a pessoa faz a mão e a mão tem veia, só que não é de massinha, cara. O negócio é duro, pô. Entende? É uma pedra ali, vamos poder dizer. Então, cara, é esse o ponto. Então, essa inteligência no centro da personalidade vai fazer esse homem conseguir enxergar a realidade tal qual ela é. Enxergando a realidade tal qual ela é, não é enxergar que o sol nasce, que o sol se põe, não é só isso. É enxergar aquilo que eu devo fazer. Então, lembra que eu falei que nas paixões o homem está escravizado no reino do querer, só faço o que eu quero, né? Aqui, a gente começa a enxergar o nosso dever. Então, quando eu começo a enxergar o meu próprio dever, eu percebo que o meu dever é mais importante do que o meu querer. Uhum. É claro que podemos entrar no mundo maravilhoso que existe, não é difícil, de querer o nosso dever. Uhum. O cara que fala, pô, que bom que amanhã é segunda-feira eu poder trabalhar. Que bom. Que bom que eu posso trabalhar, que bom que eu posso desenvolver meu trabalho, tal, 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 tal. Então, essa inteligência traz essa dimensão. Uhum. Ó, Jerusa Fotos falou que usa o termo zumbi. Exatamente, usa e tá certo, porque as pessoas viram zumbi mesmo. Elas ficam apáticas à verdade e super estimuladas a coisas medíocres.
É isso, inverte a coisa, né? É tipo o cara ficar com sono, né, numa obra de arte impressionante e ficar empolgadíssima com o Uhum. Felipe. Entende? É tipo esse o ponto, né? Então, a inteligência sendo da personalidade me dá essa característica de dever, entendendo que tem uma realidade objetiva que me chama para Uhum. algo objetivo, entende? Quando eu acordei hoje de manhã, tinha uma realidade objetiva, cara. Eu tinha lá meu caderninho com os meus horários para atendimento, eu tinha que atender, acabar no máximo 9 horas, porque eu tinha uma live aqui, e se eu atrasar, ó, Diego, eu vou atrasar um tempinho, tal, tal, tal. Tudo objetivo, pô. Tudo bem objetivo, bem claro, certo? Então, para essa inteligência brilhar, eu tenho que me afastar o máximo possível da subjetividade de novo. O problema que a psicologia contemporânea enfrenta, muitas das vezes, é colocar essa subjetividade como centro da personalidade. Se a minha personalidade ela é subjetiva, entende? Eu não tenho muito acesso à tua subjetividade, entende? Uhum. A personalidade a gente tem acesso. Pô, quando a gente fala, esse cara tem uma Sim. personalidade boa, por quê? Porque a gente se encontrou com ele. Porque a gente se relacionou, a Uhum. gente viu esse cara atuando, a gente viu esse cara vivendo de um mínimo possível, pelo menos. Certo? Uhum. Então, a ideia é que não é falar que não exista uma subjetividade. Não é esse o ponto, tá? Ela existe. Mas ela não pode ficar como no altar de adoração. Isso não pode acontecer. Sim. Então, a gente precisa entender que a inteligência tem que estar lá. Por isso que, se a gente parar para pensar, o Rudolf Allers, que é um psiquiatra muito importante e também esquecido dentro das faculdades, né, de psicologia, Uhum. ele fala que o caráter de uma pessoa você vai reconhecer na medida que você vê essa pessoa fazendo o que ela faz na realidade, certo? Uhum. Então, o caráter está ali na realidade, se movimentando, escolhendo, fazendo. Então, se a inteligência no centro da personalidade nos traz a ideia de uma realidade objetiva que eu tenho que escolher, então é na realidade que meu caráter vai ser formado, pô. Porque é ali que eu tenho Uhum. contato com as pessoas. Quando eu falo assim, pô, esse cara é um bom caráter. O cara é bom mesmo. Lógico, a gente tá vendo o cara fazer, entende? Ou quando a gente fala, pô, esse cara aqui é meio estranho, não sei se é um mau caráter, tal, tal, tal. Porque você viu o cara fazendo, ou o cara deixando de fazer algo, entende? É algo aqui que a gente Uhum. enxerga necessariamente, certo? Então, esse é um ponto importante. Inteligência no centro da personalidade é poder enxergar a realidade tal qual ela é e se movimentar em direção ao que eu devo fazer, né? E o que eu devo fazer, gente, vai muito além de eu tenho que trabalhar de segunda a sexta, tá? Por exemplo, se aperfeiçoar é uma coisa que eu devo fazer, porque Uhum. nós temos um chamado ao aperfeiçoamento. Então, eu devo fazer isso aqui. Dormir, eu devo dormir. Ninguém consegue ficar, sei lá quantas horas acordado e conseguir desempenhar bem. Então é um dever também dormir. É um dever o entretenimento, entende? É um dever fazer, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, tentar. É um dever, são deveres. Claro que cada um vai ter dentro da sua dinâmica do próprio contexto essa dimensão também, certo? Uhum. Então também a gente não pode esquecer que cada um tem ali deveres diferentes um do outro, né? Você tem o seu, eu tenho o meu. Algumas coisas podem ser semelhantes, mas nem todas são. Certo, vamos lá. Terceiro, quarto, né? Quarto ponto, saber lidar com a felicidade e com as dores. Lembra que eu falei de boa definição de termos que usamos normalmente no nosso dia a dia? Todo mundo quer ser feliz, mas quem define a felicidade? Como nós vamos chegar numa boa definição? As pessoas erram muito porque caem na ideia de felicidade 24 horas por dia, certo? Uhum. Eu tenho que ser feliz 24 horas por dia. E aí ela não é, ela se frustra. Ou ela tenta ser feliz 24 horas por dia, ela agarra o egoísmo, agarra esse egoísmo a obtenção de prazer 24 horas para tentar ser feliz e mesmo assim não é, né? E só abrindo um parênteses bem rapidinho, um dia a gente pode falar isso com bastante calma. Egoísmo é uma desordem, ok, gente? Tá todo mundo combinado, todo mundo entendeu isso. Não, porque não sei, eu vi no Instagram umas coisas assim de egoísmo objetivo, egoísmo nacional. Então, quando eu penso em egoísmo nacional, eu só penso no cara que está sendo racionalmente egoísta. Deixa eu pensar, ser egoísta. Entende? Egoísmo, tá? Não é um... Rafael, mas eu tenho que cuidar de mim para cuidar do outro. Isso não é um egoísmo. Isso não é egoísmo. Egoísmo é outra coisa. Egoísmo Uhum. tem uma. Eu deleto o próximo. Eu Uhum. deleto. Não tem perspectiva do próximo. Acabou o próximo. Entende? Eu vivo solitário e só isso que importa. Ok? Mas só pra gente não esquecer essa ideia do egoísmo. Beleza. Então, felicidade, vamos pegar uma definição boa aqui. Felicidade é a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. Por quê? Porque se há uma ordem natural nas coisas, logo há de haver uma ordem natural no querer as coisas.
Então, como eu falei lá, se eu quero um bem fora da reta ordem, eu crio um vetor de desordem. Vamos pegar um exemplo extremo. Um suicida. O que um suicida quer? Um suicida, ele quer se livrar de uma dor, certo? Se livrar de uma dor é um mal? Aparentemente não. Não. Fora da reta ordem, ele se mata e cria um vetor traumático para as pessoas em volta dele, certo? Ok, vamos lá, continuando. Então, a felicidade ela precisa de uma reta ordem para acontecer. Porém, mesmo dentro dessa reta ordem, ela não é perfeita aqui. Porque a felicidade aqui, ela vai ser uma espécie de epifania eventual. Então, ela passa, ela não estaciona em mim. Se eu chegar para qualquer pessoa e falar assim, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Você pode falar, foi 2 anos atrás. Quando você fala desse dia mais feliz da sua vida, você sente a mesma felicidade de 2 anos atrás? Não. Mas você pode ser muito mais feliz ainda. Mais do que 2 anos atrás. Pode. Então a felicidade aqui vai ser feita de momentos. Não temos uma felicidade perfeita. Para termos uma felicidade perfeita, teríamos que ter uma sanidade perfeita. Não temos. Teremos que ter uma sociedade perfeita. Aí essa daí, então, né? Não temos mesmo, né? Não temos mesmo. Então, vai ter necessariamente a realidade das dores. Certo? Então, a realidade das dores vai mostrar para nós um seguinte ponto que é fundamental. Eu tenho que entender as razões da minha dor. Eu tenho que basicamente julgar a dor que eu estou sentindo. Aí a gente tem que voltar para o suicida. Por que nós temos que julgar? Quando eu falo que se livrar de uma dor aparentemente não é um problema, mas que dor é essa? Ah, por quê? Pelo seguinte fato. Um ente querido seu morre hoje. Como é que você vai se livrar dessa dor? Não se livra. Uhum. Te ligo e fala, fulano morreu, hein? Caraca, e agora? O que eu faço? Entende? Você não se livra. Mas tem outras dores que eu tenho que julgar e perceber. Pô, isso aqui eu tô super valorizando a dor. Ah, Diego, deixa eu te contar, cara. Eu tô há um mês sem trabalhar, 2 semanas sem tomar banho, uma tristeza profunda. Mas o que que houve? Não, Flamengo, né, cara? Perdeu aquela final lá. Acabou. Tem que fazer da vida. Você pode gostar do futebol, pode gostar do Flamengo, mas perdeu o jogo, você vai ficar 2 horas, 3 horas ali, meio chateado, depois vida que segue, né? Depois vida que segue. Então eu preciso ter esse julgamento mesmo da dor, para saber enfrentá-la da melhor maneira possível, tá? Quinto objetivo e último, eu não vou entrar em detalhes nele, porque provavelmente vai ter um momentinho para pergunta aqui, né? Então, Sim, se tiver pergunta, a então gente faz. é, mas eu vou trazer um ponto importante. O último objetivo aqui é o desenvolvimento das virtudes. Virtudes entendidas como formadoras do nosso caráter. Virtude, hábito, operativo, bom. Contrário da virtude, vício, hábito, operativo, ruim. O que é hábito? Aquilo que eu já faço, né, de modo natural. Não é à toa que o professor Ativaria fala que o hábito tem uma força tão grande que cria em nós uma segunda natureza. Então, a Uhum. nossa segunda natureza pode ser virtuosa ou pode ser viciada, certo? Então, Certo. eu posso ter a virtude da paciência, onde naturalmente eu tenho uma paciência, mesmo não, a minha primeira natureza não sendo paciente, que é um ponto importante, né? São Francisco de Sales, por exemplo, né? Santo Inácio, É verdade. caras que não tinham necessariamente a Sim. paciência com carimbo, entende? Não, não Aham, sim. aprenderam a ser assim. É, mas também podemos ter uma, uma segunda natureza viciada. O cara que mente, ele já vai mentindo, ele nem percebe, certo? Então, virtude, hábito operativo bom, vício, hábito operativo ruim. Porém, todavia, entretanto, nós temos que ter um ponto muito importante. Lembra que eu falei que a gente não tem uma natureza animal? Então, a virtude não pode ser confundida com adestramento. Uhum. Então, eu vou pegar a bolinha, pega a bolinha, joga a bolinha, traz a bolinha, toma um biscoitinho, joga a bolinha, traz a bolinha, pega o biscoitinho. Não, a vida humana não é assim, Uhum. tá? Então, a virtude tem que ser compreendida como uma disposição interna de querer ser bom. E não uma disposição interna de fazer o bem. Por quê, Rafael? Por que essa diferença faz tanto? Tem que fazer essa distinção. Porque o homem mau consegue fazer o bem. O homem mau não quer ser bom. O homem bom Uhum. faz o bem porque quem é bom faz o bem. Entende? Então, uma disposição interna de querer ser bom. E aí,
Óbvio, a gente vai andar nas quatro virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança. É claro que dentro delas nós temos aí tantas, tantas outras: a paciência, a castidade, a Uhum. sinceridade perfeita, inclusive, né? O que mais? Nós temos aí memória. Memória é a parte integral da virtude da prudência, né? Nós temos a sagacidade. Enfim, nós temos esses pontos, tá? Eu não vou entrar em cada virtude agora, porque eu acho que não vai dar tempo, mas Aham. ficaria nessa perspectiva. Disposição interna de querer ser bom. Lembre-se disso sempre que falarmos em virtude. Que eu quero fazer o bem porque eu quero ser bom. Então eu amo o bem acontecendo. Bom, Uhum. ok? Certo? Pode, Ok. fica nas tuas mãos aí que eu consegui, eu acho, dentro do tempo, nas minhas fontes. Doutor, sobre isso aí que o senhor falou, Hum. essa última parte, é interessante. Eu acho que foi Santa Agostinho, mas eu não lembro se foi ela ou Santa Edith, que eles falam assim: Deus não está preocupado no que você vai fazer ou no que você tem, mas em quem você quer ser, né? Então, Por causa justamente dessa dinâmica. sim. Por quê? Porque às vezes, Diego, a gente vai ter uma grande dificuldade de aplicar um bem. Uhum. Por nossas limitações, pode ser limitação física, geográfica, um monte de limitação que a gente pode ter. Mas a disposição interna tem que estar redondinha, entendeu? Uhum. Rafael, pode trocar a palavra disposição interna para uma palavra que eu entenda melhor? Intenção, ok? Uhum. Qual a tua intenção? Porque dar esmola é um mal? Não é um mal. Mas você pode dar esmola de um modo terrível, inclusive. Sim. Você pode Tá fazer julgando, né? jogando, tratando o mendigo como um cachorro. E até julgando internamente também, né? Exatamente, ponto. Tipo, não, ainda bem que eu sou melhor do que ele, né? Toma aí. É, Eu volto. justamente. E aí vem um ponto, cara, eu tenho que olhar e falar assim, será que eu teria sanidade se fosse eu no lugar dele? Porque ninguém conta. Eu não sei se eu vou virar mendigo. Até agora eu nunca fui. Mas será que eu teria a sanidade de estar sentado, de estar com a mão esticada ali? Porque é uma humilhação. Um homem adulto, mendigo, ficar no lado do teu carro. Pô, você pode me dar R$ 1? Pode me dar uma moedinha? Entende? Então, assim, será que eu teria. É um olhar com misericórdia mesmo. Então, de repente, sabe aquela passagem de São Francisco, quando ele está vendo uma pessoa no meio de uma praça, ele chora? E aí. E esse cara, não sei se era um maluco, não sei exatamente o que ele é. E aí ele chora, e um outro Frei fala: Frei Francisco, por que você está chorando? Não, se não fosse a graça de Deus, eu seria aquele cara. Entende? Pô, Sim. só que é São Francisco falando, quem sou eu então, pô? Entende? Pô, eu tenho certeza, se eu fosse mendigo, eu ia ser louco. Entende? Uhum. Então, assim, esse é um ponto importante. Olha, ele botou ali, intenção sem ação também não adianta. Exato. Tem que ter ação. Sim. O 100% é na ação. É lógico, Uhum. 100% é na ação. Só que, assim, eu preciso entender que a minha ação ela nem sempre será perfeita, devido às condições climáticas, vamos dizer assim. Entende? Porque às vezes eu não vou conseguir fazer do modo tão perfeito, porque às vezes me falta habilidade mesmo. Entende? Por isso que às vezes me falta habilidade. Eu não aprendi a fazer aquilo perfeitamente, mas a minha disposição, cara, eu preciso ajudar. Entende? Eu quero ajudar. Eu posso ajudar, o que eu faço? Tem que pegar, jogar lixo no chão, tirar o lixo do chão. Entende? Essa disposição. Entende? Interna. E claro, sempre vincular com a realização. Não adianta só a intenção. A intenção boa não basta. Mas a grande dificuldade que nós temos hoje é uma dificuldade de ter uma boa intenção, porque a nossa intenção fica assim: vou fazer isso porque todo mundo vai olhar para mim e vai achar que eu sou bom. Vou fazer isso porque todo mundo vai olhar para mim. Uhum. Isso. Então, essa disposição de amar o bem, entende? Eu quero ser bom, então eu amo o bem por conta disso. Certo? Verdade. E voltando um pouquinho ao que o senhor falou, né, assim, e também, assim, ver se a gente consegue tentar, às vezes, desmistificar algumas coisas hoje que tá, como esse assunto, assim, de psicologia hoje também tá muito em voga, né, e é bom a gente limpar o espectro, assim, pra gente entender melhor a coisa, né. Santo Agostinho fala que a base de toda a sociedade é o amor, né, a caridade, né. E Uhum. aí, é interessante ver, voltando nisso também que a gente estava comentando, que a psicologia ela vem, né, da filosofia e dessa antropologia, né, dessa busca da compreensão das coisas e tudo, né? Uhum. E a maioria assim, né, das psicologias assim mais modernas e tudo tem muita influência de Heidegger, né, que toma exemplo não, ele toma por definição, né, que o homem Então, perde essa verdade. noção mesmo de felicidade, né, como o senhor falou, não como epifania, mas um evento nele mesmo, né, ou seja, a coisa suficiente
nele mesmo, Uhum. né? Doutor, tô vendo aqui que tá dando tempo já, se importa a gente iniciar a live? Tá, aí faz essa perguntinha e a gente encerra lá. Não tem problema. Tá, beleza. Consigo, né? A gente vai encerrar, galera, mas a gente vai reiniciar. A live vai ficar salva aqui no nosso IG e nas outras redes sociais nossas também. Tranquilo? Valeu. Vamos lá.